Jesus está dizendo em João capítulo 14, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, diz assim comigo, meu Deus, fala comigo através da tua palavra, em nome de Jesus. Eu gostaria que você sentasse e prestasse agora atenção aqui um pouquinho, para que você entenda a palavra nessa noite. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Ou seja, é como Jesus se compara a uma videira, um pé de uva, né? Uma videira, só que uma videira verdadeira, não uma videira falsa. Tem muita gente apoiada em homem, tem muita gente apoiada até em ministério, tem muita gente apoiada até em político, tem muita gente apoiada em pastor, tem muita gente apoiada em muitas coisas, mas não está apoiada na videira verdadeira. Tem muita gente que tem videiras na sua vida, tem videiras para tudo quanto é jeito, tem videiras sendo colocadas na sua vida, se apoiando nessas videiras, mas Jesus está deixando bem claro, eu sou a videira verdadeira. Por que a videira verdadeira é Ele? Porque essa videira, ela tem uma lógica para ser verdadeira. É a única videira que o Pai cuida dela. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. O lavrador cuida da agricultura, o lavrador cuida da plantação, o lavrador cuida da árvore. Então Jesus está se colocando no papel de uma videira, com um detalhe: o Pai dele é o lavrador dessa videira, é o Pai dele que cuida dessa videira, é o Pai dele que zela por essa videira, é o Pai dele que está sempre ali, passando por essa videira, fazendo a check-up na videira, é o Pai dele que está sempre em ligação com aquela videira, para saber como é que está a coisa. E ele está dizendo, meu Pai é o lavrador, e ele coloca um detalhe embaixo: toda vara em mim que dá fruto, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A que não dá fruto, melhor dizendo, ele atira, e naquela que dá fruto, ele poda, ele cuida para que ela dê mais fruto ainda. Jesus está querendo trazer essa mensagem da videira nessa noite, irmão, para o nosso coração. Aqui há uma prioridade, uma importância muito grande de que nós estejamos ligados a Ele. Se você não estiver ligado à videira, você não vai chegar a lugar nenhum. Exemplo: se eu pegar uma árvore hoje com seus galhos bonitos, se eu cortar um daqueles galhos e colocar do lado, amanhã de manhã, se eu chegar lá, a videira vai estar bonita, mas o galho vai estar murcho. Aquele galho, sem aquela videira, ela não tem como crescer, não tem como viver, não tem como sobreviver, porque ele depende da videira, ele depende da árvore que ele estava fixado para poder ter vida. Se você cortar o galho da árvore, automaticamente ele vai morrer, vai secar. Assim Jesus está falando que ele é a videira verdadeira. O Pai dele é o lavrador, e o Pai dele olha 24 horas para a videira. Ele olha para Jesus e vê aqueles que estão presos a Jesus Cristo. Eu creio, irmão, que há muita gente presa a Jesus Cristo, tem muita gente grudada em Jesus Cristo, mas eu creio, irmãos, que nem todos aqueles galhos que estão grudados em Jesus Cristo estão, na verdade, dando frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Jesus Cristo está dando um alerta: ei, se você está em mim, se você está grudado em mim, cuidado, porque se meu Pai notar que na verdade esse galho que em mim está, não está dando fruto, porque, irmãos, todo mundo diz que tem Jesus, todo mundo diz que ama a Deus, que tem Jesus no seu coração, mas a palavra de Deus está sendo bem clara. Não é verdade? Aquele que na videira está grudado, aquele que faz parte da videira, ele tem que dar fruto. Mas se ele está na videira, ele tem que dar uva. Você não pode estar na videira e dar jaca. Você não pode estar grudado numa videira e dar cajá. Você não pode estar grudado
na videira da manga, mas tem gente que está na videira, que ao invés de dar uva, está dando jaca, está dando manga, está dando banana, ou seja, está na videira, mas não está dando fruto de acordo com aquele onde ele está preso. E pior, tem gente que nem fruto dá. Tem gente que está na videira, mas porque quer ganhar dinheiro. Tem gente que está na videira porque está com o olho na sua vida material. Tem gente que está na videira com interesse de ganhar um marido de volta. Tem gente que está na videira porque quer conseguir um bom casamento. Tem gente que está na videira com segundas intenções. É um galho que foi enxertado, é um galho que está preso à videira. Mas quando há a colheita, quando há o dia de se colher alguma coisa, quando Deus, o lavrador da videira, ele dá ordem aos seus anjos para colher o fruto daquela videira, ele cuida da videira, mas quando ele olha, ele não vê fruto em certos galhos da videira. Isso tem acontecido dentro do evangelho, isso tem acontecido na terra. Todos estão presos, mas não todos estão sendo de serventia para que a videira possa dar seus frutos. Tem galho que está ali há anos, mas você não vê fruto. A Bíblia diz sobre os frutos, na Bíblia diz sobre os frutos do Espírito Santo, e a Bíblia diz que aquele que está em Deus, aquele que está em Jesus, aquele que tem o Espírito Santo, automaticamente ele tem que dar fruto. Porque tem que dar fruto? Porque ele está na videira, ele está em Jesus, ele está em Deus, ele está em Espírito Santo. Aquele que está em Deus, irmão, ele tem que dar fruto. E a Bíblia diz, irmão, que não pode de um riacho doce dar água salgada. Não pode de maneiras nenhuma de um homem coração mau sair coisas boas. Não tem como, irmão, a videira da jaca, não tem como a videira dar um outro tipo de fruta. E assim que está acontecendo, as pessoas estão ali, mas não estão dando fruto, ou quando dão fruto, dão errada. E os frutos do Espírito Santo é verdadeiramente os frutos da videira. Em Jesus Cristo nós podemos encontrar os frutos, e ele passou pela terra, e nós sabemos que Jesus esteve aqui e deu frutos. Nós vemos que ele deixou bem claro, quando ele disse: se bater de um lado da tua face, dá o outro lado da tua face. Jesus Cristo ajudava, Jesus Cristo perdoava no problema daquela moça em adultério, que todos queriam apedrejar. Jesus Cristo foi deixando fruto na sua passagem pela face da terra, e hoje ele está querendo dizer que todos aqueles que estão nele tem que dar fruto, como ele também dá fruto. Porque se não der os frutos como ele dá fruto, o pai dele há de cortar esse galho, porque galho que não serve para nada não adianta. E assim nós estamos sentindo falta de alguns frutos nos galhos que estão presos na videira. A Bíblia diz que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Sabe o que quer dizer em trocadilhos? Nem todo galho que está na videira dá uva. Tem uns que adoram de lábios, mas o coração está longe. Tem galho, tem folha de videira, tem galinha de videira, rama que nem videira, mas não é videira. Alá soube Neherga. Da mesma forma que no meio de ovelha tem lobos, no meio dos galhos da videira disfarçado a galho de jaca, a galho de abrolhos, de erva daninha. A Bíblia diz que no meio do trigo há de nascer o joio. No meio do pé de videira, nem todos galhos são videiras. Ou se são galhos, não são de videira verdadeira. Ou se eram da videira e são presos da videira, não estão fazendo papel de videira. Isso significa que você não pode chegar na presença de Deus e dizer: eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus, mas os teus frutos é fruto de ódio, é fruto de inveja, é fruto de rancor, é fruto de facção, é fruto de adultério, é fruto de fornicação, é fruto que na verdade não conduz com o fruto em que a videira tem dado na face da terra. E o Espírito de Deus diz que aquele que tem o Espírito Santo, ele tem longanimidade, ele tem perseverança, ele tem fé, ele tem amor, ele tem longanimidade, ele tem vários frutos que o Espírito Santo de Deus na verdade tem colocado para que aquela videira dê. As uvas do Espírito, os frutos da árvore é longanimidade, perseverança, fé, domínio próprio, amor, compreensão, amar seu próximo como a si mesmo. O evangelho não é bicho de 7 cabeças.
O evangelho não se resume à roupa, o evangelho não se resume à maquiagem, o evangelho não se resume a isso. Isso faz parte de uma conduta, de uma convivência, de uma doutrina que nós colocamos para a aparência, para que a igreja, para que o ministério não seja escandalizado por roupas curtas ou por maquiagens indecentes. A Bíblia diz que a beleza da mulher e do homem não está no seu frisar do cabelo, nem nos seus vestidos decorosos, mas está num coração limpo, no espírito reto, que tem profissão de servir a Deus, ou seja, tem profissão da verdade, que dá o fruto aonde ela está enxertada. Nós fomos enxertados na videira, porque Jesus Cristo veio para os judeus. A videira verdadeira era dos judeus, mas a Bíblia diz que nós fomos enxertados. Você foi enxertado na videira. A videira agora está dando galhos que talvez você não fazia parte dela, talvez você não fazia parte desse galho, mas quando Jesus levantou Pedro, Paulo, para pregar para os gentios, ele estava enxertando galhos nessa videira, porque a salvação era para os judeus, mas foi proclamada a todos os homens. A Bíblia diz: todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. E se você crê nessa noite, você vai ser enxertado. E se você está enxertado neste galho, mas se você estiver dando jaca, se você está dando problema para Deus, olha, cuidado, Jeová vai passar aí no final da tarde, Jeová vai passar no final da noite, pela manhã, ele vai olhar a videira. Eu quero ver quem está preso na videira, se está dando verdadeiro fruto ou se está dando falso fruto, porque só tem uma videira verdadeira. Não siga outra videira. Não há videira para dar trabalho, não dá videira para dar dinheiro, não há videira para dar marido, não há videira para dar nada disso. A videira morreu na cruz do Calvário para dar salvação. Esse é o seu objetivo, de estar fixo a videira. Em primeiro lugar, buscai o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse, na verdade, é o que Deus cuida da videira, para que ela possa exercer o seu trabalho na face da terra. Quando você está preso à videira, mas a tua intenção é outra, quando você tinha um objetivo preso na videira, os seus frutos não vão condizir com aquele pé de uva, vai começar a dar fruto diferente. Então Jesus está querendo deixar bem claro nesta noite que Ele é a videira verdadeira, e toda aquela vara em mim que não dá fruto, Deus atira. Isso explica, irmão, por que o jovem morre com 16 anos. Explica por que a pessoa pega AIDS. Explica por que uma senhora morre de repente sem ter aceitado Jesus. Explica por que um homem de 60 anos bebendo cachaça morre de cirrose. Isso tudo explica porque Deus permite que muitas pessoas saiam da terra de uma forma até precoce, de uma forma até abortiva, como diz a Bíblia, que muitos saem de uma forma abortiva, é tirado da terra antes mesmo de chegar o dia da sua morte. Sabe por quê, irmão? Porque Jeová está passando na videira, e Jeová está falando: ei, você não serve para nada, você só traz mal para a humanidade, você só está prejudicando meus filhos na terra, você está perseguindo a minha igreja, você está falando mal do meu evangelho, você está afrontando meus ungidos na terra, você está descrendo do meu espírito, você está envergonhando o meu santo nome. Ei, arranca da videira! Alabambaraxiberga. A ordem vem de Jeová, o agricultor, o homem que comanda a videira, o homem que cuida. Ele está dizendo: o meu pai é o lavrador. Todo galho que está na videira que não dá fruto, ele tira. Ele tira. Se você está na videira e você não está servindo para nada, se você está na videira para caluniar, se você está na videira para olhar para o teu irmão, se você está na videira para prestar atenção na irmã do teu lado, se você está na videira com uma intenção a não ser glorificar e exaltar o nome do Senhor, cuidado, Jeová vai passar. E na hora que ele vai passar a tesoura. A Bíblia diz que o machado já está à raiz das árvores. Deus vai começar a cortar, irmão. Nós estamos na reta final do Apocalipse, nós estamos no final dos tempos. Satanás está preparando o seu exército, e Deus já está preparando dele para a grande guerra do Amangedon, para a grande descida do Cordeiro de Deus sobre o cavalo branco. E Deus não está permitindo, ainda que na videira tenha galhos que na verdade prejudiquem seu trabalho na terra. Se você não sabe, é uma luta constante. Há uma guerra 24 horas entre Jeová e Satanás.
Muitos pensam por Satanás foi derrotado por Jesus, que ele sossegou, mas ele não sossegou. Na verdade, Satanás não quer que você seja enxertado na videira. Satanás luta diariamente para que você não venha ser grudado nessa videira. E Jesus Cristo, quando ele olha para a pessoa, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. O Espírito de Deus e a sua palavra, ela é mais eficaz que espada de dois gumes. Ela consegue penetrar entre a divisão da alma e do espírito, aonde ninguém consegue chegar. A palavra de Deus chega. Deus sabe o que você pensa antes de chegar ao teu cérebro. Deus sabe o que você vai pedir antes de você abrir a tua boca. Jeová, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele tem todo o poder na sua mão. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Onisciente, onipresente e onipotente. Tem todo o poder, consegue estar em todo lugar, entra em todo coração, em toda mente. Deus sabe tudo. Ele governa o universo. Não cai uma folha de uma árvore sem que ele não saiba. Não cai um fiapo da tua cabeça de cabelo sem que Deus não permita. A Bíblia diz em Eclesiastes: há tempo determinado para todas as coisas. Ele determina o tempo, a hora. Ele é o dono do tempo, é o dono da hora, o dono das estações. Se choveu pouco, é porque ele deu chuva pouca. Se choveu muito, é porque choveu muito, porque ele ordenou. Se caiu barreira, é porque ele deixou. Ele disse para Salomão: Salomão, se eu quiser cerrar os céus e não deixar cair chuva sobre a terra, se eu quiser dar ordem aos gafanhotos para que consuma toda a terra, ele pode fazer isso. Ele dá ordem a gafanhoto, ele dá ordem a animais, ele controla o tempo, as enchentes, a ventania, o tufão, nada passa de percebido. A Bíblia diz: não dormitará, não torquenejará o guarda de Israel. Deus tem todo o controle sobre a sua mão. Ele olha 24 horas para a videira. Ele olha e sabe o que você quer. Ele sabe qual é a sua intenção. Ele sabe o que você está fazendo hoje aqui na igreja. E olha o teu pé quando pisar na casa do Senhor. Procura ouvir mais e falar menos. Tem gente que fala muito e não ouve o que Deus está dizendo para você. Vigia quando pisares na casa do Senhor. Qual é a sua intenção? O que você quer? Como você está adorando? Quem é o teu Deus? A quem você serve? Quem está em primeiro lugar no teu coração? Que tipo de galho é você? Que fruto você está dando? O que você faz quando sai da igreja? Você envergonha o nome do Senhor. O que você faz quando sai da casa do Senhor? Ei, qual é o fruto que tu está dando na tua casa? Qual é o fruto que você está dando no teu trabalho? Será que as pessoas têm visto jaca? Têm visto manga? Têm visto que tipo de fruto lá no teu trabalho? Será que no teu trabalho tem um xingarrão? Será que no seu trabalho tem um aprontão? Será que você lá é uma paqueradora? Será que lá no teu trabalho você enrola a saia e bota cortinha? Será que quando alguém chegar para você e diz: tu é mulher de Deus? Eu não, Deus me livre, cruz credo. Tem gente que fala assim, tem gente que tem medo de se pronunciar. Cuidado, ele está passando na videira. Ele diz, quando chegar lá em cima, dizer: eu sou o galho da videira. Ele vai dizer: apartai maldito de mim, porque eu não vos conheço, porque praticaste iniquidade. Ele está cortando, está arrancando e está tirando o galho, porque ele quer essa videira dando fruto, e fruto para a honra e glória do teu santo nome, como está dizendo na palavra de Deus. Ele está completando, e todo aquele galho que dá fruto, ele limpa todo aquele para que dê mais fruto ainda. Tu quer ver você crescer no Evangelho? Tu quer ver você melhorar no Evangelho? Começa a dar fruto. Porque se ele vê que você deu uma uvinha, por menorzinha que seja a suvinha, que seja uma jabuticabinha, pequenininha, verdinha, lá no cantinho da folha, talvez o pastor não viu, talvez tua colega não viu, talvez os vizinhos não viram esse fruto, mas se ele achar um frutinho, ele vai limpar a tua vida, ele vai transformar para que você dê mais fruto. Então dê um fruto para que amanhã você possa dar 2, 3, 4, 5, 10 frutos, e o nome do Senhor seja exaltado na tua vida. Tem gente que não dá fruto nenhum, irmão, e quer ver o marido transformado. Não dá fruto nenhum para Deus, e quer a bênção, quer o emprego, quer a vitória. Só quer, mas não dá. Alabandara subiere. O mistério é dar, irmão. O mistério é dar fruto.
é frutificar. Dá um frutinho para Jeová para tu ver o que vai acontecer. Mas você chega sábado, dá uma caixa de manga para Satanás no baile, dá uma caixa de jaca na boca de fumo, dá uma caixa de outras frutas aí horrendas dentro da comunidade. Mas na hora de dar uma uvinha para Deus é uma dificuldade. Não consegue dar uma uvinha, não consegue dar um glorinha, não consegue dar uma aleluia, não consegue entrar na igreja, não consegue bater uma palma, não consegue louvar. É músicas obscenas, é palavrões, é funk pornográfico, mas não louva a Deus, não exalta, não glorifica, não atribui nada a Deus. Deus quer que você glorifica, Deus quer que vê alguém olhar para você. Olha, eu sou alegre porque eu vi você louvando, eu estou alegre porque você falou uma palavra de Deus para mim. Olha, eu estava numa luta terrível, você chegou, me deu uma palavra maravilhosa. Muito obrigado. Isso é fruto da face da terra, mas é só fofoca, é só confusão, é só briga, é só discussão. E Jeová está lá em cima, me dá um fruto, uma uvinha se quer. Mas já acorda com baseado na boca, já acorda com cigarro na boca, já acorda com palavrão, já acorda com adultério, já acorda com a fornicação. Ei, você está dando fruto para Satanás, você está enchendo o diabo de fruto, a tua vida está na mão de Satanás. Ele já fez de você uma árvore frutífera, enquanto Jesus Cristo quer uma uvinha. Jesus Cristo quer apenas um fruto, e ele tem uma promessa para você. Se você der o pai dele vai te podar, vai podar. Sabe o que é isso, irmão? Você já viu uma árvore ser podada? Todos os galinhos que estão atrapalhando tem que sair. Ele poda, ele dá forma, ele bota a árvore bonita. O jardineiro, quando chega numa árvore que ele vai podar, ela fica linda, tudo que não presta sai. Sabe aqueles galhos que estão atrapalhando você? Vai sair. Sabe aqueles problemas? Ele vai podar. É isso que ele está dizendo. Eu vou tirar os problemas, eu vou tirar a dificuldade, eu vou abrir teus caminhos para que você possa vir para minha casa. Eu quero te dar alegria no teu lar, felicidade no meio da tua família. Eu vou mudar tudo. Se você der um fruto, eu vou cuidar de você. Ô galho, para você dar mais uva. Eu quero mais. Eu quero ver não uma não, eu quero ver 10 uvas, eu quero ver 20 uvas, 30 uvas. Para isso eu vou cuidar de você, eu vou cuidar dos teus filhos, eu vou cuidar do teu marido. Não importa se você não está com a tua esposa, não importa que você não está com seus filhos, eu vou cuidar deles, aonde eles estiverem. Ei, você vai ficar tranquilo, você vai descansar na sombra do Onipotente, debaixo das mãos de Jeová. Você vai descansar, ele vai ser o seu alto refúgio e fortaleza na hora da tua angústia. Ele vai cumprir as suas promessas, as suas palavras. Sabe para quê? Para que você dê mais fruto ainda. Se você der um, ele quer que você dê 2. Se você der 2, ele quer 4. Ele quer que você granjeie frutos na terra. Ele quer ver pessoas ouvir a palavra dele. Se você for o canal de transmissão da sua palavra, irmão, você está ganhando ponto no céu. Você está ganhando ponto com Jeová. Como Jeová vai te ajudar? Se a tua boca é só para louvar o diabo, como ele vai te ajudar? Se você sabe cantar a música do Zeca Pagodinho, como é que ele vai te ajudar se a tua boca só louva as músicas da Ivete Sangalo, os funks obscenos? Como é que ele vai, irmão? Se da tua fruta não está saindo da tua boca, não sai um frutinho, não sai nada, que ele possa jogar uma aguinha. Sabe quem é a água que goa a fruta da terra? É o Espírito Santo de Deus. Ele é a água pura e cristalina. Quando você começa a dar fruto, ele rega, ele joga água, ele começa a cuidar, e a árvore fica, sabe como, irmão? Igual aquele salmo, aleluia, que diz que tua vida vai ficar como uma árvore plantada à beira do riacho. A sua família vai estar sentada à mesa com você. A árvore plantada à beira do riacho, onde nunca mais secará, sempre regada pelo Espírito, sempre cuidada por Jeová. Irmão, tu quer coisa melhor? Deus cuidando da tua vida. Na teoria é fácil, Deus cuida da minha vida. Na teoria é fácil, eu entrego minha vida nas tuas mãos. E aí, cadê o fruto? Cadê o reconhecimento? Pedro, você me ama, Pedro. Eu te amo, me ama mesmo, Pedro. Eu te amo, me ama mesmo, Pedro. 3 vezes perguntou a Pedro: se me amas, apacenta os meus cordeiros. Ou seja, se me ama, prova isso, prova. Falar que ama é fácil, prova a Deus. Como é que eu vou provar a Deus, pastor, que eu amo ele? Cadê os seus frutos? Cadê as suas obras? Cadê a sua fé? Cadê? Você tem que provar 24 horas que ama ele, demonstrando mansidão, longanimidade, perseverança, fé, amor, aleluia. Você tem que provar que verdadeiramente você está videira, e a videira está em você, e
você está dando muito fruto. Aleluia. Olha o que ele está dizendo: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se você não estiver em Jesus, você não pode dar fruto. Ou pelo menos você não pode dar fruto bom. Se você não estiver agarrado na videira, você não tem como dar uva. Que às vezes a pessoa pensa que está na videira. É o que diz: Senhor, Senhor, não entrará no reino do céu. Pensa porque vem à igreja. Pensa porque está com a roupa grande. Pensa que está de terno e gravata. Pensa porque anda com a Bíblia debaixo do braço. Está pensando que está na videira. Para estar na videira tem um mistério, irmão. Para estar na videira, agarrado, grudado na videira, ele está dizendo: se vocês estão em mim e eu em vós, aleluia, assim então darás muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está em Jesus Cristo. Eu vou te dar aqui a resposta. O que é estar na videira? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí então dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não basta estar nele, não basta grudar nele, ele tem que estar grudado em você também. Tem uma coisa que diz a Bíblia: Jesus Cristo é o quê? O caminho. A Bíblia é o quê? O caminho, a verdade e a Bíblia e a vida. Se você não está nele e ele não está em você, ou se você está nele e a palavra dele não está em você, Jesus Cristo, segundo João diz, ele é o verbo que se fez. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Para ele estar em você e você nele, a palavra tem que estar em você. Como que eu boto a palavra dentro de mim, pastor? Não roubarás, não adulterarás, não cometerás falso testemunho, honrar pai e mãe, não roubarás, e não cobiçará a mulher do próximo. Ou seja, todos os mandamentos do Senhor, todas as ordenanças divinas, para que a palavra esteja em você, você tem que estar obedecendo ela. Não é só no ouvido nem na consciência, é no coração. A Bíblia diz sobre dois homens, um que construiu a sua casa na areia. Sabe por quê? Porque ele ouvia a palavra de Deus, mas não executava, não cumpria. Ele construiu a sua casa na areia, e o outro construiu a sua casa na rocha, porque ele olhava a palavra de Deus, observava e a cumpria. A Bíblia diz: chegou o vento, as ondas e o mar açoitou a primeira casa na areia, e ela, porque não tinha estrutura, não tinha coluna, ela desabou na areia. E esse homem que fez sua casa na rocha, bateu o vento, a tempestade, ele ficou de pé. Sabe por quê? Porque ele era galho verdadeiro da videira verdadeira. Alicerçou sua vida na palavra. A palavra estava nele, ele estava na palavra. Jesus, não basta você estar em Jesus. Tem gente que pensa que está na igreja, está em Jesus. Não é, o mistério não é você estar em Jesus, é Jesus está em você. Tem muita gente que leva Jesus no peito, né? Escrito na blusa, né? Jesus. Eu quero ver ter peito para levar Jesus. Levar Jesus no peito é fácil. Eu quero ver ter peito para levar ele. Tá em Jesus é fácil. Abre a boca e diz: eu sou crente, eu sou cristão. Teve um aqui que um dia desse aí veio e pregou aí 2 horas para mim, como se eu precisasse da pregação dele. Não, que eu sou assim, que eu faço e acontece, comigo tem que ser certo. Na outra semana o Espírito de Deus já me trouxe a revelação lá, que ele estava envergonhando o evangelho por aí, torta à direita, era só capa. Sabe o que acontece? Deus corta. Galho que não dá fruto, ele corta. E sabe o que acontece? É lançado no fogo. É como se você cortasse uma árvore e desse uma velhinha fazer fogueira para cozinhar feijão. Só que o fogo que ele vai lançar é o fogo do inferno. Todos aqueles que estão na terra, irmão, não servem para nada. Entenda alguma coisa: para que Deus criaria o ser humano? Para quê? Para se drogar? Deus seria tão, vamos colocar assim, Deus seria tão insignificante, tão sem inteligência, de criar um ser humano para que ele viva na sarjeta, para que ele sofra. Deus haveria de criar alguém para se drogar, para se viciar, para se matar, para se odiar. Deus haveria de criar alguém para viver dessa forma. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, feito para adorar e servir ao Senhor. Foi para isso que você existe. Se você não sabia para que você existe, leva hoje essa mensagem, hein? Você existe só com um objetivo: a sua criação foi feita para que você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor.
Pastor, mas eu não tenho culpa que Satanás enganou Adão e Eva. A Bíblia diz que a morte veio através de Adão, mas a vida veio através de Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe a vida para dar ressurreição. Ou seja, não tem desculpa. Se hoje você adora o mundo, é porque tu quer. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para te libertar, para dar você um espírito de adorador, para um espírito de adoção, para que você esteja fixo ao lugar que você é. A Bíblia diz em 2 São Pedro que nós estamos, na verdade, uma terra que na verdade é nossa. Aleluia. Está lá em Ezequiel que nós temos a nossa terra, o nosso lugar. Apóstolo Paulo diz que nós temos uma mansão construída no céu, não por mãos humanas, mas por mãos eternas. Deus fez a tua morada. Você nem dessa terra é. Você não vai ficar aqui. Essa carne vai perecer. Ei, se pedir a tua alma, aonde é que vai o teu espírito hoje? Aonde é que vai? Tu tem dado frutos que na verdade possam te dar entrada no céu. O teu espírito, quando chega lá, tem o que? Obras, mas tem fé. A fé sem a obra é morte, e a obra sem a fé também não serve de nada. Então você tem que dar fruto, frutos que exaltam e glorificam o nome do Senhor, para aquele grande dia ele poder dizer, como naquela palavra, né? Cadê os teus talentos? Cadê o que eu te dei? Deus tem te dado, irmão. Sabe qual é o defeito do ser humano? Resumo, tudo é dinheiro. Quando Deus fala que trazeis os dízimos à casa do tesouro, acha que é só dízimo. Tem gente que nem quer ser crente, não quer, você quer só dar o dízimo, achando que dízimo vai botar no céu, vai ter pro inferno com o dízimo, que tudo. Porque a única coisa que o dízimo vai fazer é repreender o devorador, porque assim a palavra de Deus diz. Mas o que vai te dar salvação é o arrependimento, é você produzir frutos de arrependimento, como João Batista pregava: raça de víboras, arrependei-vos e praticai frutos de arrependimento para a vida eterna. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Tem gente pensando que está dando dízimo, está fugindo da ira futura, que o dízimo é oferta, e dá comidinha na rua para mendigo, e dá roupa usada para o orfanato, e cuida de uma criancinha, vai para o céu. Ei, irmão, Abraão não foi justificado pela obra, não, foi pela fé. Porque quando Deus pediu Isaac, ele foi lá, não foi a obra, não foi a fé dele, porque ele tinha certeza que pela sua fé Deus providenciaria o cordeiro para o holocausto. Ele foi justificado, teve as obras, mas foi justificado pela fé. Então não é o dinheiro, é seu arrependimento, é você se arrepender diante de Deus e praticar boas obras, para que você naquele dia possa chegar lá e ele te pedir os seus talentos, o que ele te deu. Deus tem te dado os teus braços perfeitos, tuas pernas perfeitas. Você hoje fala, você poderia ser cego, você poderia ser surdo, você poderia nem andar. Você pode morrer amanhã de manhã. Você pode perder seus 2 braços num atropelamento. Você pode pegar uma AIDS, um câncer. Você pode pegar uma dengue. A misericórdia do Senhor é a causa de tu não ser consumido. Deus tem te dado, mas o que tu tem dado para Ele? O que eu tenho dado para Ele? Tem gente que às vezes canta, ora por revelação e prega, pensa que já pagou nada, irmão. Tu pode fazer o resto da tua vida, mas tu nunca vai pagar o sangue derramado na cruz do Calvário. Você nunca vai pagar, você sempre vai estar em dívida com Jeová. E quando chegar naquele grande dia, ele vai te perguntar: cadê? Para que você usou seus olhos? Para ler Playboy? Para que você usou suas mãos? Para roubar, assaltar, matar? Para que você usou suas pernas? Para caminhar para lugares que não glorificam o meu nome? Onde você colocou tua mente e teu pensamento? E pior, onde estava teu coração? De quem era o teu coração? Quem habitava no teu coração? Me achareis quando me buscardes de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Está faltando, sabe o que? Entregar a tua vida de verdade, fazer parte de um galho, de uma videira verdadeira, mas galho verdadeiro. Está cheio de crente do Paraguai, irmão. Tem até videira do Paraguai, por isso que ele deixou bem claro: eu sou a videira verdadeira. Jesus Cristo falou para os seus discípulos: tinha que ver, disse, olha ele ali, olha ele lá, olha ele acolá, não segui eles, porque não sou eu. Não sou eu. A Bíblia diz lá em Amós: chegará um dia que peregrinos, homens, peregrinos andarão
de uma parte a outra do mar, em busca da palavra de Deus, e não a achará. Isso está chegando. Sabe por quê? Porque a videira verdadeira não está sendo mais pregada ou plantada. Aqui você só conhece isso. Vai numa igreja de Zona Sul para você ver. Vai numa igrejão milionário para você ver que tipo de pregação vai ser colocada naquele lugar. Não se fala em salvação quase em lugar mais nenhum. Se fala-se de prosperidade. Assemelham Deus à riqueza material. Como sair da crise. Estão esquecendo que a videira verdadeira, ela só dá fruto. Não é dinheiro, é fruto. Fruto de arrependimentos, fruto do Espírito. O Espírito não dá dinheiro, o Espírito não dá prosperidade material, o Espírito dá prosperidade espiritual. O que você conquista tendo em Jesus é o dinheiro, é o trabalho, é a tua empresa, mas não é que o Espírito está te dando nada. É você que está na videira, está cheio da unção de Deus, está cheio do poder, e o devorador não consegue destruir tua vida, e os vícios caíram por terra, e a unção que está em você, o suco desta uva que está saindo de você, tem repreendido demônios que estavam fechando a tua vida, que estava atrapalhando a tua prosperidade, que estava tirando teu esposo, que estava botando você na sarjeta. Hoje, ligado à videira, esse demônio não tem mais como. É como se Jeová colocasse inseticida, é como se Jeová cuidasse da videira. Ei, praga, ei, bactéria, ei, germe, ô mofo, nessa videira você não tem vez. É por isso que tu prospera. Tu prospera, sabe por quê? Porque você aprendeu a buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele vai acrescentar riqueza, ele vai acrescentar casa. Você não vai mendigar o pão, nem a sua descendência a passa fome. Sabe por quê? Porque ele vai cuidar da videira. Se você está na videira, pode ficar despreocupado, fome você não passa. Ei, mas você também não pode gananciar as riquezas. Você não pode olhar para as coisas materiais. Buscar primeiro o reino de cima. Sabe o que é o reino de cima? É a salvação da tua alma, é a palavra de Deus, é a água que é jorrada na terra para regar a planta, para que você cresça forte espiritualmente. O que adianta ter casa, carro do ano, milionário, mas espiritualmente não tem nada? Teus frutos é preocupação com política, com dinheiro que está na caixa econômica, com alguém que pode dar o golpe na tua empresa. O teu fruto é somente ligado na terra. A Bíblia diz: já nasceste de novo, buscai primeiro as coisas de cima e não as da terra. Se nasceste de novo, você tem que buscar o que a videira tem. A Bíblia diz, irmão, que a nossa vida está guardada em Deus através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fruto maior que você vai buscar é a vida eterna. Amém? Pode aplaudir o Rei da Glória, porque Ele está aqui neste lugar. Aleluia.